O alicerce psicológico e a realidade do endividamento. O endividamento não é meramente um problema de cálculo matemático, mas uma manifestação complexa de comportamentos biopsicossociais e da falta de literacia financeira estrutural. Para iniciar um processo de organização financeira, é imperativo compreender que o sistema econômico moderno é desenhado para estimular o consumo imediato através do crédito fácil, que muitas vezes é confundido com uma extensão da renda mensal. O primeiro passo reside na desconstrução da mentalidade de gratificação instantânea, impulsionada por gatilhos de dopamina no cérebro quando realizamos uma compra. Cientificamente, o ato de comprar ativa os mesmos centros de prazer que certas substâncias químicas, criando um ciclo de dependência do consumo para alívio do estresse ou busca de status social. Historicamente, o Brasil apresenta taxas de juros reais que figuram entre as mais elevadas do globo, o que significa que o aluguel do dinheiro é extremamente caro. Quando um indivíduo ignora a matemática por trás dos juros compostos negativos, ele entra em uma espiral onde o principal da dívida se torna irrelevante diante da montanha de encargos financeiros. Portanto, a organização começa com uma mudança de paradigma. O dinheiro deve ser visto como uma ferramenta de liberdade e segurança, não como um meio de validação externa. É necessário encarar os números com honestidade radical, eliminando a negação que frequentemente acompanha quem está no vermelho. Sem este alicerce psicológico sólido, qualquer planilha ou aplicativo de gestão será inútil a longo prazo, pois o comportamento sempre vencerá a técnica se não houver consciência das raízes do descontrole financeiro. Mapeamento analítico. O diagnóstico de fluxo de caixa. A organização financeira profissional exige um diagnóstico preciso e detalhado, similar a um exame de sangue para a saúde física. Este processo, conhecido como mapeamento do fluxo de caixa, consiste em registrar cada centavo que entra e principalmente cada centavo que sai. Muitas pessoas falham ao considerar apenas os grandes gastos, ignorando os chamados gastos invisíveis ou gastos formiga, aquelas pequenas despesas diárias que, somadas, representam uma fatia significativa da renda. Para um diagnóstico eficiente, recomenda-se o monitoramento por pelo menos 90 dias, o que permite captar a sazonalidade dos gastos. Deve-se distinguir claramente entre renda bruta e renda líquida. O planejamento deve ser feito sempre sobre o valor que efetivamente cai na conta após impostos e deduções. No lado das despesas, a precisão é fundamental. É necessário utilizar ferramentas que se adaptem ao seu estilo de vida, seja uma planilha de Excel avançada com tabelas dinâmicas, aplicativos de gestão financeira com integração bancária ou o método tradicional de anotação. O objetivo aqui não é apenas listar, mas categorizar. Ao final de cada mês, você deve ser capaz de responder com precisão. Qual porcentagem da minha renda foi para a habitação? Quanto gastei com transporte? Qual o valor exato destinado ao lazer? Este mapeamento revela a verdade nua e crua sobre as prioridades reais do indivíduo, muitas vezes expondo contradições entre o que a pessoa diz valorizar e para onde o seu dinheiro realmente está indo. Sem este diagnóstico, qualquer tentativa de economia será baseada em suposições, o que é uma receita para a frustração e o fracasso financeiro. Segmentação de custos. O princípio de Pareto nas finanças. Uma vez mapeados os gastos, entra em cena a técnica de segmentação estratégica. A aplicação do princípio de Pareto, 80-20, nas finanças pessoais, sugere que 80% dos seus resultados financeiros positivos virão do controle de 20% das suas maiores despesas. Por isso, é vital classificar os gastos em 4 categorias principais: fixos essenciais, variáveis essenciais, fixos não essenciais e variáveis não essenciais. Os gastos fixos essenciais, aluguel, condomínio, mensalidade escolar, são a base da sua sobrevivência e possuem pouca margem de manobra imediata, mas devem ser auditados anualmente. Os gastos variáveis essenciais, energia, água, alimentação, oferecem grandes oportunidades de otimização através de mudanças de hábito, como redução do desperdício de energia ou compras mais inteligentes em supermercados atacatistas. O perigo real reside nas categorias não essenciais. Assinaturas de serviços de streaming que não são utilizados, clubes de assinatura de produtos supérfluos e pequenos luxos frequentes compõem o que chamamos de inflação do estilo de vida. A análise técnica deve focar na eliminação imediata de serviços redundantes e na renegociação de contratos recorrentes. Ligue para sua operadora de telefonia, internet e banco. A simples ameaça de cancelamento ou a portabilidade de serviços pode reduzir despesas fixas em até 15% sem qualquer perda de qualidade de vida.
Este exercício de austeridade seletiva permite que o oxigênio financeiro retorne ao orçamento, criando o superávit necessário para o próximo estágio, a proteção contra imprevistos. A estratégia da reserva de emergência, teoria e prática. A reserva de emergência é o pilar fundamental da segurança financeira e o maior antídoto contra o endividamento futuro. Estatisticamente, imprevistos, como desemprego, problemas de saúde ou reparos urgentes na residência, não são uma questão de se vão acontecer, mas de quando. Sem uma reserva, o indivíduo é forçado a recorrer ao crédito rotativo ou ao cheque especial, cujas taxas de juros são predatórias. A literatura financeira recomenda que a reserva de emergência cubra entre 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal, não da sua renda, mas dos seus gastos reais. Sua reserva deve estar entre R$18.000 e R$36.000. O local de armazenamento desse capital deve seguir o tripé: segurança absoluta, liquidez imediata e rentabilidade mínima que acompanha a inflação. Opções como o Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária de grandes bancos que paguem ao menos 100% do CDI ou contas remuneradas protegidas pelo FGC, Fundo Garantidor de Créditos, são os instrumentos técnicos ideais. É um erro comum tentar buscar alta rentabilidade para a reserva de emergência. O objetivo aqui não é o lucro, mas a disponibilidade. Ter esse montante guardado cria o que os psicólogos econômicos chamam de paz de espírito financeira, que reduz o nível de cortisol e permite que o indivíduo tome decisões de carreira e de consumo muito mais racionais. A reserva deve ser construída com prioridade máxima, antes mesmo de se pensar em investimentos de longo prazo em renda variável ou compras de bens duráveis. Psicologia do consumo e o combate ao impulso. O marketing moderno utiliza técnicas avançadas de neurociência para contornar o nosso córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico, e atingir diretamente o sistema límbico, responsável pelas emoções. Para evitar o endividamento, é preciso criar barreiras artificiais contra o consumo por impulso. Uma estratégia técnica eficiente é a regra das 48 horas, ou para itens mais caros, a regra dos 30 dias. Ao sentir o desejo de comprar algo não planejado, force-se a esperar o período determinado antes de finalizar a transação. Na maioria das vezes, o desejo inicial desaparece assim que o pico de dopamina diminui. Outro ponto crucial é a higienização do ambiente digital. Desative notificações de aplicativos de e-commerce. Remova seus dados de cartão de crédito salvos em navegadores e faça o unsubscribe de newsletters de ofertas. O excesso de estímulos visuais de promoções, Black Friday, queima de estoque, cria uma falsa sensação de escassez e urgência que nos leva a comprar coisas que não precisamos com dinheiro que não temos. Além disso, é importante identificar os seus gatilhos emocionais pessoais. Você compra quando está triste? Quando está celebrando? Quando se sente inferior aos seus pares nas redes sociais? Entender a função emocional da compra permite que você substitua o hábito de gastar por outras formas de satisfação que não custam dinheiro. Lembre-se, o custo real de um produto não é apenas o preço na etiqueta, mas as horas de vida que você teve que trabalhar para ganhar aquele valor, somadas ao custo de oportunidade de não ter aquele dinheiro investido gerando juros para o seu futuro. Domando o cartão de crédito e o custo efetivo total. O cartão de crédito é uma das ferramentas financeiras mais úteis e, simultaneamente, mais perigosas já criadas. Tecnicamente, ele permite a centralização de gastos e o aproveitamento de benefícios como milhagens e cashback, além de oferecer um prazo médio de pagamento sem juros. Contudo, para o consumidor desorganizado, ele funciona como uma armadilha de liquidez. O erro fatal é ver o limite do cartão como parte do saldo disponível. Para evitar o endividamento, a regra de ouro é: nunca, sob hipótese alguma, pague apenas o mínimo da fatura ou entre no crédito rotativo. No Brasil, as taxas anuais do rotativo podem ultrapassar 400%, o que torna a dívida matematicamente impagável em pouco tempo. Ao analisar qualquer modalidade de crédito, você deve sempre observar o CET, custo efetivo total. Muitas vezes, uma taxa de juros nominal parece baixa, mas quando somada a IOF, taxas de abertura de crédito, TAC e seguros obrigatórios, o custo real explode. Outra técnica de controle é limitar o valor total da fatura a um percentual fixo da sua renda líquida, por exemplo, 30%. Se a fatura atingir esse teto, o cartão deve ser fisicamente guardado até o próximo ciclo. Para quem já possui dívidas no cartão, a estratégia técnica recomendada é a portabilidade da dívida para linhas de crédito mais baratas, como o crédito consignado ou empréstimos com garantia de imóvel no veículo, que possuem taxas significativamente menores, visando a substituição de uma dívida cara por uma dívida barata,
reduzindo o sangramento financeiro. Métodos estruturados de orçamento, dos 50, 30, 20 ao base zero. A organização financeira eficiente exige um método estruturado de alocação de recursos. Um dos frameworks mais populares é a regra 50-30-20, criada pela senadora americana Elizabeth Warren. Nesse modelo, 50% da sua renda líquida é destinada às necessidades, gastos essenciais, 30% aos desejos pessoais, lazer, estilo de vida, e 20% à prioridade financeira, pagamento de dívidas ou investimentos. Este método é excelente para iniciantes, pois oferece uma diretriz clara de equilíbrio. No entanto, para quem busca uma otimização máxima ou está em situação crítica, o orçamento base zero, Zero-Based Budgeting, é mais eficaz. Neste sistema, cada real da sua renda recebe uma função específica antes mesmo do mês começar. A conta deve fechar em zero. Renda, gastos + investimentos. Ísdicura zero. Isso não significa que você deve gastar tudo, mas que deve dar nome a cada centavo, incluindo o que será poupado. Outra técnica é o sistema de envelopes, digital ou físico, onde você separa quantias específicas para categorias como mercado, combustível e diversão. Uma vez que o dinheiro do envelope acaba, o gasto naquela categoria está encerrado até o próximo mês. Independentemente do método escolhido, o segredo é a consistência e a revisão semanal. Um orçamento não é um documento estático, mas um plano dinâmico que deve ser ajustado conforme a realidade se impõe. Dominar essas metodologias transforma a gestão financeira de um ato reativo, olhar o extrato no final do mês e se assustar, em um ato proativo, decidir para onde o dinheiro vai antes de ele sair da sua mão. Recuperação de crédito e o plano de ataque às dívidas. Para quem já se encontra em um estado de endividamento, a organização exige um plano de ataque técnico e agressivo. Existem duas metodologias principais para a quitação de dívidas: o método bola de neve e o método avalanche. No método avalanche, você lista todas as suas dívidas e as ordena pela taxa de juros, do maior para o menor. Você paga o mínimo em todas e concentra todo o recurso extra na dívida com o maior juro. Matematicamente, esta é a forma mais eficiente e barata de sair das dívidas. Já no método bola de neve, as dívidas são ordenadas pelo saldo devedor, da menor para a maior. O foco é quitar a menor dívida primeiro para obter uma vitória psicológica rápida, liberando fluxo de caixa e gerando motivação para continuar. Além disso, é fundamental buscar a renegociação direta com os credores. Instituições financeiras preferem receber o valor principal com descontos do que ter um prejuízo total. Utilize os feirões de renegociação, como os do Serasa ou SPC, para obter abatimentos que podem chegar a 90% dos juros e multas. Durante este processo, é imperativo o congelamento de novas dívidas. Corte cartões, cancele limites de cheque especial e viva exclusivamente no débito ou dinheiro. A quitação de dívidas é uma maratona, não um sprint. Exige disciplina férrea e, muitas vezes, sacrifícios temporários no padrão de vida para garantir a sobrevivência financeira a longo prazo. A transparência com a família também é vital, pois o apoio do núcleo familiar evita sabotagens no plano de recuperação. Blindagem financeira e proteção contra a inflação de estilo de vida. Um erro comum de quem consegue se organizar financeiramente é a chamada inflação de estilo de vida. À medida que a renda aumenta ou as dívidas são pagas, a pessoa tende a elevar proporcionalmente seus gastos, mantendo-se sempre no limite da sua capacidade financeira, o que é conhecido como a corrida dos ratos. A blindagem financeira consiste em manter o seu padrão de vida abaixo das suas possibilidades reais. Se você recebe um aumento de 20%, tente manter seus gastos iguais e direcione esse excedente para investimentos. Além disso, a blindagem envolve a gestão de riscos através de seguros adequados: seguro de vida, seguro de invalidez permanente e seguro de bens. Casa, carro, não são despesas, mas mecanismos de proteção do patrimônio que impedem que um sinistro catastrófico destrua anos de organização financeira. No aspecto de investimentos, a blindagem significa proteger o seu poder de compra contra a inflação. Manter dinheiro parado na poupança, que muitas vezes rende menos que o IPCA, é perder dinheiro silenciosamente. O conhecimento técnico sobre ativos indexados à inflação, como o Tesouro IPCA+, é essencial para garantir que o seu esforço de poupança não seja corroído pelo aumento do custo de vida. A organização financeira madura entende que o futuro é incerto e que a única defesa é a diversificação e a manutenção de uma margem de segurança constante entre o que se ganha e o que se gasta. Educação continuada e a rota para a independência financeira.
A organização financeira para evitar o endividamento é apenas a fase 1 de uma jornada muito maior, a busca pela independência financeira. O conhecimento é o ativo mais valioso nesta trajetória. A educação financeira não termina com a leitura de um artigo ou a montagem de uma planilha. Ela é um processo contínuo de aprendizado sobre macroeconomia, tributação, produtos de investimento e psicologia comportamental. Indivíduos financeiramente bem-sucedidos dedicam tempo semanal para estudar o mercado e revisar seus objetivos. O objetivo final da organização é fazer com que o dinheiro trabalhe para você através dos juros compostos. No início, você trabalha pelo dinheiro para pagar dívidas e sobreviver. Com a organização, você começa a acumular capital. Com o tempo e os investimentos corretos, os rendimentos desse capital passam a cobrir suas despesas, atingindo o ponto de inflexão onde o trabalho se torna opcional e não uma necessidade de sobrevivência. Este é o ápice da liberdade individual. Para chegar lá, mantenha um diário financeiro, participe de comunidades de investidores e, se possível, consulte profissionais de planejamento financeiro independentes. Evite conselhos de gerentes de banco que possuem metas de venda de produtos nocivos, como títulos de capitalização. O seu maior aliado é o tempo aliado à constância. A organização financeira não é sobre restrição, mas sobre escolhas conscientes. Ao dominar suas finanças, você assume o comando da sua vida, evitando as correntes do endividamento e construindo um legado de prosperidade e segurança para você e sua família.